Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao assunto de funções inorgânicas, hoje, sais. Certo, pessoal? Nossa aula vai se dividir nos seguintes tópicos: definição de sais, o que é um sal, classificação dos sais, nomenclatura de sais e formulação de um sal. Certo, pessoal? Visto isso, professor, o que são sais? O que é um sal? Vamos definir como está aqui, ó. Os sais são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação, liberando pelo menos um ânion diferente do ânion hidróxido e um cátion diferente do íon do cátion de hidrogênio, do próton. Pessoal, visto então, sais normalmente eles são reações, eles são resultados, são produtos das reações de neutralização entre uma base e um ácido. O sal por si só, quando ele está em solução aquosa, que é uma das suas propriedades já, ele sofre essa dissociação. E como característica, o seu ânion sempre vai ser diferente do ânion hidróxido, ou seja, diferente de OH-, e o seu cátion sempre vai ser diferente de H+, certo? Além disso, eu trago aqui, ó, olha, por exemplo, esse exemplo clássico aqui mostra bem essa reação de neutralização entre o ácido e a base. Nós temos ácido clorídrico e hidróxido de sódio. O ácido clorídrico, na solução aquosa, a gente conversou, que vai sofrer ionização, vai formar o ânion de cloreto e o H+. A hidróxido de sódio, ele vai formar o cátion de sódio e o ânion hidróxido. A reação de neutralização, onde dá HCl mais NaOH, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, gera o cloreto de sódio e a água. Certo? O ânion do ácido vira o ânion da base, o ânion do sal, o cátion da base vira o cátion do sal, nessa reação de neutralização. Então, anotem e deixe isso bem fixo. Sal, substância que em solução aquosa se dissocia formando cátions diferentes de H+, e ânions diferentes de ânions hidróxido. Classificação de um sal. Dentre as classificações que nós temos dentro dos sais, pessoal, a primeira é quanto à presença de oxigênio, se existe oxigênio nessa estrutura ou não. Por ser derivado de um ácido, é comum ter essa classificação. Nos ácidos nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Nos sais nós temos os aloides e os oxissais. Aloides sem oxigênio, normalmente vai ter um halogênio ali. NaCl, KCl, são alguns dos exemplos. Oxissais, oxissais já diz tudo, tem oxigênio. Então ali, ó, derivado ali, ó, sulfato de sódio, fosfato de alumínio, entre outros. Outra classificação dentro dos sais, pessoal. Quanto ao número de elementos, nós temos sais binários, ternários, quaternários. Binários, já diz tudo, dois elementos. O NaCl, o KCl, o alumínio 2S3, o enxofre 3. Ternários, temos 3 elementos na sua composição, pessoal. O sulfato de sódio, ali no caso, ali, ó, na segunda molécula, nós temos bário, potássio e bário, fósforo, desculpa, e oxigênio, é outro exemplo. E os quaternários, pessoal, como já foi, o próprio nome já sugere, eles vão ter 4 elementos químicos na sua constituição. A terceira classificação referente a sais é quanto ao seu grau de hidratação. Nós temos sais anidros, ou seja, que não possuem moléculas de água em sua composição, como o caso ali do sulfato de cobre, e sais hidratados, que apresentam moléculas de água na sua composição. No caso ali, ó, o sulfato de cobre também, só que com 5 moléculas de água na sua composição. Ele está hidratado, é um sal hidratado. Então, isso também é uma das classificações. Por fim, na parte de classificação, nós temos a classificação quanto à natureza desses íons.
É importante vocês saberem que existem sais neutros ou normais, que é o caso que é um sal que apresenta um único cátion diferente do H+, e um único ânion diferente do OH-. Beleza? Comum ali que a gente já viu os exemplos, o sulfato de bário, NaCl, calculador de sódio, são alguns exemplos. Esses são sais neutros ou normais, os mais corriqueiros. Sais ácidos, eles vão apresentar um H+ na sua fórmula. É o caso aqui, por exemplo, ó, do NaHCO3. Ele apresenta o hidrogênio do próton na sua fórmula. Ele é um sal resultante durante o processo da reação de neutralização. Acabou sobrando esse hidrogênio na sua composição. Sais básicos, como o nome já sugere, enquanto sais ácidos apresentam o cátion de H+, em sais básicos eles apresentam o ânion de hidróxido. Então, no caso aqui, ó, nós temos o exemplo da molécula cálcio com OHCl. Também são resultados de reações de neutralização parcial. Além disso, temos sais duplos ou mistos que apresentam dois cátions diferentes de próton ou dois ânions diferentes do hidróxido. No caso aqui, ó, sódio com potássio e o sulfato, onde nós temos os dois cátions, tanto sódio quanto potássio. Ou, por exemplo, ali, ó, cálcio, que tem uma ligação com bromo e uma ligação com cloro. Então, nós temos os dois ânions dessa molécula são distintos. E também, além de tudo, nós temos os sais complexos, que eles são formados por um átomo central, normalmente em geral é um metal de transição, e íons ou moléculas que se ligam a esse átomo central. No caso aqui, por exemplo, ó, o átomo central é o ferro, e nós temos ali, ó, alguns íons de potássio, algumas moléculas ali de carbono e nitrogênio, de cianídrico, que estão ligados a esse átomo central. Beleza? Nomenclatura de sais. A nomenclatura dos sais ela é baseada muito na nomenclatura dos ácidos, principalmente, na qual você vai lembrar daquela tabela que ele até comentou na aula de ácidos, mas ela é um macete muito fácil para ajudar nessa nomenclatura. Toda vez que você tem um ácido que termina em hídrico, ele vai formar um sal com o final eto. Vale ressaltar que hídrico, lembra que é um hidrácido. Então, ácidos que não têm oxigênio, você já sabe que vai formar sais com o sufixo eto. Oso, ácido oso, o ácido possui a terminologia oso no final. Vai terminar com o sal, vai ser ito. Ácido ico, sal ato, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, ácido clorídrico, hidrácido. O ácido clorídrico reagiu lá, por exemplo, com o hidróxido de potássio. Vai formar o ácido clorídrico, cloreto de potássio. Hídrico, eto. Muito importante vocês anotarem essa regrinha de nomenclatura. Um sal, a representação da fórmula dele, por exemplo, aqui nós temos ali, vamos fazer a reação ali, ó. KOH mais HCl, gerando KCl mais água. Opa, deixa eu fazer esses dois bonitinhos. Mais água, pessoal. O que é importante vocês visualizarem aqui? Esse sal aqui, vocês já viram que ele é formado por potássio e por cloro. O potássio, ele vem da base, o cloro vem do ácido. Quando você vai representar um sal na sua fórmula molecular aqui, na sua fórmula de estrutura, sempre vai ser nessa ordem. O cátion e depois o ânion. É algo normatizado.
KCl. Se vamos pegar um outro exemplo ali, ó, que nós temos ali o hipoclorito de sódio, sempre o cátion vem primeiro do sal, o cátion de origem da base vem primeiro, e o ânion de origem do ácido fica no final. Na nomenclatura, pessoal, quando você vai escrever, isso se inverte. Então, na nomenclatura não é potássio cloreto, não, é cloreto de potássio. Então, cloreto de potássio. Isso é importante vocês lembrarem e terem em mente essa regrinha. Por convenção, quando você vai escrever a fórmula molecular dela, o sal, a fórmula molecular de um sal, o cátion vem primeiro, o ânion em seguida. Quando você vai escrever essa fórmula, vai falar o nome dela, o ânion primeiro, o cátion posterior. Certo? Então, voltando aqui na nossa aula de nomenclatura, na parte de nomenclatura, nós temos o ácido hipocloroso. Hipocloroso porque ó, o NOx dele é de mais 1. Logo, pessoal, o NOx mais 1, você tem que lembrar que tem o prefixo hipo também. Ácido hipocloroso, ele vai reagiu com o hidróxido de sódio nesse caso, formou hipoclorito de sódio, ozoito, hipoclorito de sódio. Ali, ó, ácido sulfúrico, NOx mais 6 enxofre, por isso ico. Ácido sulfúrico reagiu com o hidróxido de potássio, formou sulfato de potássio. Ico-ato. Ácido sulfúrico virou sulfato de potássio. Ácido carbônico, por mais possui NOx mais 4. Ácido carbônico, carbonato de cálcio. No caso ali, ele reagiu com hidróxido de cálcio. Então, ácido carbônico, carbonato de cálcio, nesse caso. Então, muito bem anotado, muito bem fixado essa tabelinha. Hídrico, eto, oso, ito, ico, ato. Beleza? Além daquela tabela, nós temos uma nomenclatura para aqueles sais que eu comentei com vocês que são um pouco diferentes. Quando nós temos sais ácidos e sais básicos, a gente tem que usar a terminologia hidrogeno ou hidróxi ao nome do sal. Por exemplo, ali ó, nós tínhamos o NaHCO3, pessoal. Então é o hidrogeno carbonato de sódio. Hidrogeno carbonato de sódio. Sais hidratados, a gente tem que indicar a quantidade de moléculas de água que estão envolvidas na hidratação desse sal. Por exemplo, aqui ó, nós temos o sulfato de magnésio, logo ele tem 7 moléculas de água, então é sulfato de magnésio heptahidratado. Super simples essa parte. E quando são sais duplos ou mistos, lembra lá que ele comentou que sais duplos ou mistos é quando o sal ele apresenta 2 ânions diferentes de OH+, OH-, ou 2 cátions diferentes do cátion de hidrogênio. Você também tem que falar o nome desses cátions desses 2 ânions. Então, no caso ali, ó, cálcio, bromo, cloro, ele forma o quê? Ele forma o cloreto brometo de cálcio, pessoal. Cloreto brometo de cálcio. Sempre respeitando a ordem. Tanto na fórmula estrutural, onde o cátion vem primeiro, os ânions posterior, e na nomenclatura, os ânions primeiro, o cátion depois. Então, cálcio, bromo, cloro, o cálcio com bromo e cloro na forma estrutural forma o cloreto brometo de cálcio. Beleza? Formulação de um sal. Como a gente comentou, ele é resultado de uma reação de neutralização entre uma base e um ácido, em qual então o cátion vai reagir com o ânion formando o sal. No caso aqui, ó, o cátion que é o potássio, reagindo com o ânion aqui, que é o ânion de ato, então é ito. Ato é ico. Então, e o ânion de clorato, desculpa. O cátion de potássio reagindo com o ânion de clorato, formando o clorato de potássio. No caso aqui, o
o cátion de cálcio reagindo com o ânion de carbonato, formando o carbonato de cálcio. Certo, pessoal? Aqui ele fala para simplificar os índices, porque se você tem 2 cálcios e 2 carbonatos, você tem apenas um cálcio e um carbonato. Beleza? Por fim, vamos aplicar o conhecimento desenvolvendo alguns exercícios para fixar esses conceitos. A desinfecção tem por finalidade destruir micro-organismos nocivos à saúde para evitar infecções e doenças. Uma das substâncias químicas utilizadas para isso é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio em alta concentração não é comercializado normalmente. Ele chega ao consumidor doméstico como água sanitária, que é uma solução diluída dessa substância usada para desinfecção de verduras e legumes. A substância ativa responsável pelo papel de desinfecção no hipoclorito de sódio também se encontra presente na seguinte substância. Pessoal, qual substância apresenta o ânion, no caso ali, responsável pelo hipoclorito de sódio, no caso aqui, no caso do exercício, ele estava conversando sobre esse hipoclorito de sódio. Primeiro nós temos NaO. NaO é um óxido, aí tu vai ver numa próxima aula. Então não. O2, oxigênio? Não. HCl. HCl tem o cloro. Ah, professor, hipoclorito, então vai ter o íon. Tem, mas não é o caso aqui do HCl, lembra? Hídrico termina... Lembra sempre. HCl, ácido clorídrico. Hídrico vai ter a terminação relacionado a eto. Então, seria o cloreto de sódio, no caso, né? Não o hipoclorito. Na alternativa D, nós temos cálcio ClO2, pessoal. Então, o princípio, o ânion de clorito é esse ânion aqui, ó. A qual nós temos o cloro associado ao oxigênio, certo? Ele está aqui cálcio ClO2, porque o cálcio é um cátion bivalente, então ele precisa de 2 cargas para neutralizar a carga dele, certo? Então, aonde que está, em qual das alternativas nós temos o ânion do hipoclorito de sódio? Nós temos aqui, ó, na alternativa D, onde nós temos o hipoclorito de cálcio. Beleza? Alternativa D. Por fim, PUC Rio Grande do Sul. Grande parte do interesse pelo sal, como experimentos dos antigos chineses, como o salitre, visava proporcionar aos militares métodos mais eficientes para detonar coisas e gente. No século XIX, descobriu-se que o clorato de potássio produzia uma explosão maior que a pólvora tradicional, o nitrato de potássio. E o magnésio tinha propriedades explosivas ainda mais impressionantes. O sal que produzia maior explosão provém da reação entre as substâncias de fórmula. O sal que produz maior explosão provém da reação entre as substâncias de fórmulas. Então, no século XX, descobriu-se que o clorato de potássio produzia uma explosão maior que a pólvora tradicional, o nitrato de potássio. E o magnésio que tinha propriedades explosivas ainda mais impressionantes. Pessoal, então ele está falando aqui do clorato de potássio. O clorato de potássio produz uma explosão maior que a pólvora tradicional. Clorato de potássio. Clorato de potássio, você sabe que você vai estar lidando então com o potássio. Clorato vai ter ato, então você sabe que ato é o, comparado com aquela tabelinha, é o contrário de ico, certo? Então, se é ico, vai ter oxigênio na sua estrutura. Logo, então, clorato de potássio, aqui no caso vai ter NOx e com clorato de potássio, KClO3, que é o caso do clorato de potássio, que você vai ter o ânion de clorato associado ao potássio, que é o cátion da reação, certo? E ele complementa ali, ao sal produzir mais explosão, provém da reação entre as substâncias. Provém a reação, para você obter o clorato de potássio, você precisa reagir o quê? Você precisa reagir o ácido clórico com o hidróxido de potássio. Qual que é a fórmula do ácido clórico? Você sabe que o ânion dele é esse, e ele só faz uma única ligação, então a forma
do ácido clórico e a fórmula do hidróxido de potássio. Certo? Calcula o NOx, pessoal, se você quiser para confirmar. Você vê que o NOx menos 6, mais 1, logo aqui o NOx mais 5. Então, confirmando a ideia de que esse aqui é a molécula do ácido clórico e hidróxido de potássio, possui um potássio NOx fixo, então fica desse jeito o nome mesmo. Ok? Então, a alternativa correta nesse exercício, HCl com KOH? Não, ácido clorídrico. Aqui, HClO com MgOH2? Não. A resposta correta compatível com os nossos resultados, alternativa D, onde nós vamos ter o ácido clórico e o hidróxido de potássio. Pessoal, por fim, encerra a sala de sais. Aguardo vocês nas próximas aulas, ok? Um grande abraço, até!